Oi, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a resolução dos exercícios que foram passados na segunda semana de atividade, certo? Então vamos lá, a questão diz o seguinte: sendo A igual a 0, 1, 2 e 3, B igual a 0, 2, 3 e 5, C igual a x pertencente aos naturais, tal que x é número par menor que 10, e D, x tal que x é número ímpar compreendido entre 4 e 10, determine A união B, A união C, A união D e C união D. Então vamos lá. Primeiramente, vamos listar quais são os elementos do conjunto C e do conjunto D, certo? Então, o conjunto C, a gente vai ter o seguinte: x pertence aos naturais, tal que x é número par menor que 10. Então, quais são os números pares menores que 10? 0, 2, 4, 6 e 8, não é isso? E o conjunto D? D é x, tal que x é número ímpar compreendido entre 4 e 10. Quais são os números ímpares compreendidos entre 4 e 10? O 5, o 7 e o 9, não é assim? Pronto, a partir daí, então agora vamos efetuar as operações entre os conjuntos. A união B. A gente viu, pessoal, que a união é quando a gente coloca os elementos que pertencem só a A, só a B, ou que são comuns aos dois, não é isso? Então, nesse caso, a união B vai ser 0, 1, 2, 3 e 5, certo? O 0 pertence aos dois, o 1 só pertence a A, o 2 pertence aos dois, o 3 pertence aos dois e o 5 só pertence a B. A união são todos esses elementos. Agora, a união C. A união C. Então, vai ser os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. O 0 pertence aos dois, o 1 pertence só a A, o 2 pertence aos dois, o 3 pertence só a A, o 4 pertence só a C, o 6 e o 8 também pertencem só a C, tá certo? Agora, no item C, a união D. Então, a gente vai ter o número 0, 1, 2 e 3, que pertencem todos a A, e vai ter aqueles que pertencem a D, que é 5, 7 e 9. No item D, C união D. Então, a gente vai ter aqui o conjunto C união com o conjunto D. Então, a gente vai ter 0 que pertence a C, 2, 4 que pertence a C, 5 que pertence a D, 6 que pertence a C, 7 que pertence a D, 8 que pertence a C e 9 que pertence a D, certo? Agora na questão 2. A questão 2 diz o seguinte: sendo A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4 e B 0, 1 e 2, conjunto C, x tal que x é natural par menor que 10, e D, x tal que x é ímpar compreendido entre 0 e 6, determine. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, da mesma forma que a gente fez na questão 1, vamos colocar item por item dos elementos que pertencem ao conjunto C e ao conjunto D. Então, vamos lá, conjunto C. X tal que x é natural par menor que 10. Então, quais são os números naturais pares menores que 10? 0, 2, 4, 6 e 8. E o conjunto D? X tal que x é ímpar compreendido entre 0 e 6. Então, quais são os números ímpares entre 0 e 6? 1, 3 e 5. Agora, a gente vai para as operações. Então, no item A, pede A interseção B ou A inter B. Na interseção, como a gente viu,
a gente vai selecionar aqueles elementos que são comuns aos dois conjuntos, ou seja, que tanto tem um quanto tem no outro. Então, A inter B, eu tenho aqui o 0 em A e tem B? Tem. Então, pertence à interseção. O 1 tem A e tem B, então pertence à interseção. O 2 tem A e tem B, então pertence à interseção. O 3 só tem A, então não pertence. E o 4 só tem A, também não pertence. No item B, A inter C. O 0 tem A e tem em C, então pertence. O 1 só tem A, então não. O 2 tem nos dois conjuntos, então entra. O 3 só tem A, então não. O 4 tem nos dois conjuntos, então entra. E acabou, porque agora restam 6 e 8 que só tem no conjunto C. E a gente, na verdade, está interessado naqueles elementos que são comuns aos dois conjuntos. Agora, A inter D, a gente tem 0, só tem A, então não entra. 1 tem nos dois. 2 só tem A. 3 tem nos dois. 4 só tem A e 5 só tem D. Então, é só 1 e 3. E no D, a gente tem B inter C. B inter C. A gente tem só o número 1, né? Assim? B inter C. Ah, não, desculpa, é B inter C. Eu fiz B inter D. Vamos lá. Eu tenho B inter C, né? Eu tenho o 0 que tem nos dois. Tenho o 2 que tem nos dois. Pronto. O 1 só tem B e o 4, o 6 e o 8 só tem C. Então, B inter C é 0 e 2, certo? Agora vamos à questão 3. A questão 3 diz o seguinte: considerando os conjuntos A, 1, 2 e 4, B, 1, 3, 4 e 5 e C, 5, 6, 7 e 8, determine A união B. Então, a união são todos os elementos que pertencem a A, que pertencem a B e que pertencem aos dois, não é assim? Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. No item B, A união C, vai ser os elementos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. No item C, B união C, vai ser os elementos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No D, A inter B, agora eu só estou interessada naqueles elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, 1 tem A e tem B, então 1 é. 2 só tem A, então não pertence. 4 tem A e tem B, então é. E os outros elementos só tem B, então eles não entram, né? No item E, A inter C. Percebam, pessoal, que em A inter C eu vou ter o seguinte: A é 1, 2 e 4, e C é 5, 6, 7 e 8. Eu não tenho nenhum elemento em comum entre eles. Então, esse aqui é um conjunto vazio, que eu posso representar entre chaves ou com o símbolo de conjunto vazio, assim? No item F, B inter C, eu vou ter, aqui, B inter C apenas o número 5. Conjunto unitário. No item G, eu vou ter o seguinte: primeiramente, que está aqui entre parênteses, eu vou fazer a união B. Depois de fazer a união B, eu vou fazer a interseção com C, certo? Então, vamos lá. Eu já tenho a união B, ó, foi o meu item A, certo? Então, a união B é 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero inter o conjunto C, que é 5, 6, 7 e 8. Isso vai dar o quê? Ó, 1 só tem nesse, então não entra. O 2 também só tem nesse, não entra. 3 também não.
4 não, 5 não. Ou seja, desculpa, o 5 entra, né, gente? O 5 tem nos dois. Então, é um conjunto unitário com o elemento 5. Agora, no item H, eu vou fazer primeiramente A inter C, que eu também já fiz, né? Que eu vi aqui, ó, que é um conjunto vazio. Então, eu vou ter o conjunto vazio, união com o conjunto B. Isso aqui vai dar o quê, gente? O próprio conjunto B, né? Assim? Então, é 1, 3, 4 e 5. Na questão 4, eu vou ter o seguinte. Se o conjunto A é formado pelos divisores positivos de 18, B possui 5 elementos e o número de elementos da interseção de A com B é igual a 3, quantos elementos possui o conjunto A união B? Então, primeiramente, vamos elencar aqui o conjunto A. Então, diz que o conjunto A é formado pelos divisores positivos de 18. Então, é o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Certo? Diz ainda que o número de elementos de B é igual a 5. E diz que o número de elementos da interseção de A com B é igual a 3. E aqui, gente, eu posso descobrir quais são os números de elementos de A, né? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. E eu tenho aquela fórmula que diz o seguinte, que o número de elementos da união de A com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Então, o que ele quer é justamente isso aqui, o número de elementos da união. Então, o número de elementos da união de A com B vai ser igual. O número de elementos de A, 6, mais o número de elementos de B, 5, menos o número de elementos da interseção, 3. Então, eu vou ter que o número de elementos de A união B vai ser igual a 6 mais 5 menos 3, 2. O número de elementos da união de A com B vai ser igual a 6 mais 2, que é 8. Pronto, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo.